O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Rafael, reverendo diácono, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aos domingos, o tempo comum, neste ano, fazendo a leitura, ouvindo a palavra de nosso Senhor, que nos é transmitida no Evangelho de São Mateus. Nós estamos numa sessão do Evangelho que tem uma série de ensinamentos sobre a vida comunitária. O Evangelho de São Mateus é dividido em 5 grandes grupos: o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão das Missões, o Sermão das Parábolas, o Sermão sobre a Igreja, que é esse no qual nós estamos, e depois vem o Sermão dito escatológico, que é sobre o fim dos tempos. Então nós estamos nessa parte que é longa do Evangelho e detalhada, e nela São Mateus colecionou as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus sobre a nossa vida de igreja, a nossa vida de comunidade. Ele insiste muito no tema do perdão, insiste muito nesse tema, e sabe que isso é muito necessário. Nós somos uma comunidade de pecadores resgatados. Tem o dinamismo da graça atuando dentro de nós desde o batismo, mas a marca do pecado continua ainda na nossa existência. Nenhum de nós, exceto a Santíssima Virgem, é livre do pecado original e de suas consequências. Ficamos livres do pecado original no batismo, mas as consequências do pecado, o egoísmo, o orgulho e outros instintos que nos levam a pecar, permanecem em nós. Às vezes pecamos contra Deus e às vezes pecamos uns contra os outros. Então os ensinamentos de nosso Senhor são sobre como nós devemos administrar as consequências do nosso pecado, das nossas falhas e dos nossos erros. Se alguém de nós fosse sem pecados, poderia julgar os demais, condenar, atirar as pedras. Mas nenhum de nós é isento disso. Nenhum. Então, quando nós nos deparamos com o erro de um irmão, sobretudo um erro contra nós, a primeira atitude que devemos ter é como
vivenciar a misericórdia de Deus nessa situação. Quando nós não somos ofendidos é mais fácil, mas quando nós somos ofendidos, quando atinge nossa honra, quando atinge nossos direitos, somente a graça de Deus pode nos levar a agir de um modo que seja coerente com o Evangelho. Espontaneamente nós vamos a desordem. Então é preciso muita presença de Espírito, muita fé em Deus e muito desejo de viver segundo o ensinamento de nosso Senhor para administrar assim. Hoje o trecho do Evangelho, no início, nos fala da correção fraterna. Ou seja, quando nosso irmão nos ofende, nossa primeira atitude é nos dispor ao perdão e à misericórdia, mas não deixar que o mal prospere, não deixar que o erro cresça. Por isso a gente tem que se apresentar ao irmão com a queixa apresentada de modo adequado. Claro, não pode ser de qualquer jeito. Se a gente já vai assim, o outro já vai se defender e uma situação que não era boa ficará ainda pior. A chamada correção fraterna, ela pressupõe que a gente se prepare com oração diante de Deus. A gente avalia adequadamente o que aconteceu, a gente se prepara espiritualmente pensando no resultado que a gente deseja, a gente peça a graça de Deus e aí vai. O Evangelho fala inclusive de 3 instâncias. Se o diálogo em segredo não resolve, a gente pede ajuda de mais 2 ou 3 irmãos, senão a gente leva à igreja, se a coisa é grave, se precisa disso, a gente chega até ao pároco, ao vigário, a quem está no serviço da comunidade.